Graça e paz, amados. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, 1 e 2. A igreja pode permanecer sentada mesmo. O texto já está projetado ali na tela. E o tema, ficamos assim um tanto apertado, né? Porque acompanhar o tema proposto pelo pastor, pelo conselho neste mês, e eu tentei dar uma ligada aqui no tema para estarmos ministrando a palavra, a vida no reino. Como viver a vida no reino dentro da vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus possa aplicar nos nossos corações a sua palavra lida. Amados, o apóstolo Paulo escreveu o maior tratado teológico do Novo Testamento e a carta aos Romanos. Certamente esta é o maior tratado teológico que nós podemos encontrar aqui na palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Nesta carta, ele trata de questões teológicas nos capítulos 1 a 11 e de questões práticas nos capítulos 12 a 16. Nos dois primeiros versículos, Paulo, do capítulo 12, Paulo nos mostra ou nos fala sobre três atitudes fundamentais para a vida no reino. Três atitudes fundamentais para a vida no reino: apresentação, inconformação, transformação. Veja que no verso 1, ele convoca a nos apresentar a Deus como sacrifício vivo e agradável a Deus. Visto que Cristo morreu na cruz, dando sua vida por nós, em nosso lugar, para nos salvar, devemos oferecer a Ele o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. É isso que Paulo nos convida no texto a fazermos. Porque nosso corpo é de Deus, foi criado por Deus, foi remido por Deus, para a sua glória. Pergunta lá do nosso catecismo, o breve catecismo, né? Fala isso, que ele nos criou para adorá-lo, para cultuá-lo e gozar para sempre. O nosso corpo não deve ser um instrumento de impureza, nem veículo para gratificação dos desejos lascivos. Que nosso corpo é templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Pense em você: eu sou um santuário do Espírito Santo de Deus. E Paulo então nos convida a nos apresentar a Deus, porque Ele
está presente em nós, Ele habita em nós através do seu Espírito. Nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Nosso corpo deve ser oferecido ao Senhor. É isso que Paulo está mostrando neste primeiro versículo aqui, como prática na vida cristã. Nosso corpo deve ser para a glória de Deus. Nosso corpo é um sacrifício que deve ser colocado no altar de Deus, sem ser tomado de volta. Colocar no altar de Deus, sem ser tomado de volta. Não deixar, não permitir que o inimigo que rodeia a cada um de nós, Pedro diz isso, que o diabo está ao redor daqueles que o temem para roubar a nossa intimidade com Deus. E Paulo então nos orienta no texto a não nos conformar com este século, mas estarmos nos colocando de fato no altar de Deus e não deixar que o inimigo toma de volta a nossa vida para ele. Devemos viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, viver na sua força em santidade para o louvor da glória de Deus. Pois foi para isto que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e planejou em Cristo Jesus o pacto dele vir para morrer na cruz, para nos salvar. E sempre eu digo que não foram os cravos que os soldados pregaram nas mãos e pernas, braços de Cristo naquela cruz que o segurou lá. Com um sopro ele poderia ter soprado, destruído todos aqueles que estavam ali crucificando. Mas o que segurou ele naquela cruz foi o amor dele por cada um de nós. Não foram os cravos, mas foi o amor dele por nós que o segurou ali naquela cruz. Portanto, Paulo nos convida primeiro a nos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas há outra razão muito importante que quero destacar aqui no texto, que é a inconformação. Veja que no capítulo 2, verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século. Queridos, a palavra século aqui significa o estilo de vida do mundo, a filosofia que está por trás da atitude, do comportamento e das ações das pessoas que não conhecem a Deus. E nós, como igreja, Paulo está então dizendo para mim que nós não podemos conformar com as coisas deste mundo, mas está renovando cada dia, apresentando o nosso corpo e não conformando com as coisas existentes no mundo. O mundo tem uma forma. Essa forma é bem larga e espaçosa. Cabe dentro desta forma toda sorte de pensamentos e filosofias humanas contrária à vontade de Deus. E Paulo, então, nos convida a não conformar com essas coisas, a não permitir, a não colocar o nosso pé dentro desta forma que nós não fazemos parte dela. O sacrifício de Cristo na cruz por nós nos convida a, como cristão, precisamos ser diferente, não por ser influência dominado pela filosofia do mundo. Pelo contrário, é uma pessoa inconformada. É uma pessoa inconformada com o relativismo moral deste século
em que nós vivemos. Devemos, então, dizer não ao estilo de vida e aos valores relativos que a sociedade sem Deus ensina. O cristão que vive a vida no reino posiciona-se de uma forma diferente, posiciona-se contra as estruturas pecaminosas, opõe-se aos esquemas criados para roubar o direito do fraco. Isso que Paulo está dizendo para não conformarmos com este século que vive, que jaz no maligno. Resiste com determinação toda a avalanche de impureza que os meios de comunicação despejam na mente das pessoas, seduzindo-as a uma vida sem freios, sem absoluto. Amados, às vezes eu digo que nós, como cristãos, como pai, como avô que sou, meus netos que aqui congregam, faz parte desta igreja, é preciso que nós vivamos uma vida que eles vejam em nós, Cristo em nós. É preciso que nós tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós estamos perdendo nossos filhos dentro da nossa casa para o mundo. Às vezes o filho dá um chorumingozinho, nós colocamos o celular, ou o tablet, ou a televisão, em um programa que ele gosta, e às vezes um programa que leva ele, a mente dele, a se adequar às coisas deste século. Precisamos ter muito cuidado, queridos. Nós pais, nós avós, com aquilo que nós estamos passando para os nossos filhos, para os nossos netos. Por quê? O cristão é sal que inibe a podridão. É luz que denuncia as trevas e é um inconformado com as conformações deste século ou deste mundo sem Deus, porque vivemos aqui na terra a vida no reino. Estamos com os pés na terra, mas a nossa mente está nos céus. Onde é a nossa pátria? Onde é o nosso reino? Onde um dia iremos para sempre louvar a Ele, como fizemos há poucos instantes. O Paulo nos convida a não conformar com este século. Segunda lição que nós aprendemos ainda no versículo 2, no texto lido, é que precisamos ser de uma transformação a cada dia. Ou seja, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Esta visão que nós precisamos tê-la. Melhor do que ontem, hoje, e amanhã melhor do que hoje. Veja a palavra de mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma renovação contínua, permanente. Não é por algum instante, não é no momento que nós estamos aqui em adoração, cultuando, mas em todos os instantes, onde estivermos, nós podemos estar transformando cada segundo, cada minuto, a nossa vida, a nossa mente ao nosso Deus. Não basta ser uma pessoa inconformada. É preciso ser um agente de transformação. Mas somente uma pessoa que vive a vida no reino é um agente de transformação. Somente aqueles que estão com a sua mente ligada na eternidade, está com a sua mente ligada em Cristo, é capaz
de mostrar ao mundo que mesmo aqui na terra nós desfrutamos e vivemos a vida no reino de Deus. E somos, além disso, um agente de transformação. O cristão tem uma mente nova, a mente de Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus entrou em nosso coração e nos fez mudar de vida, Ele mandou que nós olhássemos para a cruz. Por que a cruz? Porque foi lá que os nossos pecados foram pagos. Foi lá que Cristo estendeu os seus braços por amor a cada um de nós. Foi lá que Ele deu a vida. Foi lá que o pai não suportou olhar para o filho naquele momento. Ele disse: Pai meu, por que me desamparastes? Naquele momento ele se sentiu desamparado por causa do meu pecado. Foi tão grande o pecado que ele estava levando ali naquele madeiro que o pai não conseguiu olhar para ele. Mas a Bíblia diz que os anjos vieram e o acolheu naquele momento. Que maravilha, amados, poder viver esta vida no reino. Que maravilha poder caminhar esta vida no reino. Que maravilha poder demonstrar um ao outro esta vida no reino. Como disse no início, essa igreja tem mostrado realmente que vive aqui no reino de Deus. Pastor, o conselho, junta diaconal, a SAF, ou seja, todos, a sociedade interna desta igreja tem mostrado isto ao mundo aqui neste local. Nossa vida, porque a nossa vida é regida não pela ética situacional, regida pelo mundo, mas pela infalível palavra de Deus. O cristão está fundamentado na palavra de Deus. Está fundamentado na verdade eterna de Deus. Nosso fundamento não é aquilo que os homens às vezes querem colocar em nossa mente, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus faz colocar em nossa mente através do anjo dele que sobe a essa tribuna para anunciar a palavra, para pregar a palavra. Devemos olhar para os nossos pastores, o anjo da igreja. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela mostra isso para nós, que o pastor é o anjo da igreja. Eu lembro na minha adolescência, ou na minha infância, minha mãe passou um longo tempo, foi só depois da idade mais avançada que ela aceitou a Cristo como Salvador, mas o meu pai sempre caminhou na igreja, servindo ao Senhor, e sempre nos conduziu. Somos 4 filhos, eu sou o mais velho deles, depois tem o meu irmão, o Canistrato, que vocês não vão ver outro nome igual a esse, é o único. Já foi feita uma pesquisa pelos filhos dele, no Google aí, não achou nenhum outro nome esse, Canistrato, né? Mas assim minha mãe colocou, seria Calistrato, e o escrivão, em vez de colocar o L, colocou o N, mas ficou a mesma coisa. Calistrato e Canistrato ficaria fazendo a mesma coisa, né? E o Marinalva, que mora em Montana, que é uma irmã, e o caçula, que está lá em Ji-Paraná. Já há algum tempo ele mora lá em Ji-Paraná. Mas nosso pai, ele não sabia nem desenhar o nome. Alguém às vezes aprende, né? Com dificuldade, aprende a desenhar o nome, né? E assina. Meu pai nem isto ele aprendeu. Mas ele correu atrás para nos ensinar, para dar o ensino a nós. E não só isso, mas ele nos educou.
na palavra de Deus. Ele dizia: meus filhos, o maior livro que existe no mundo é a Bíblia. Se vocês querem ser o homem perfeito, busque na palavra. Leia a Bíblia. E eu me lembro que ali, quando começamos a caminhar na escola, sempre morando distante, na roça, quando nós estávamos fazendo o ensino médio, morávamos a 15 quilômetros de Mantena, tínhamos que trabalhar na roça o dia inteiro, depois tomar o banho por volta de 16 horas e caminhar até Mantena para estudar. Chegava em casa às vezes meia-noite, meia-noite e meia, às vezes 1h da manhã. Depois, no outro dia, 7 horas, já estávamos lá no beco, novamente capinando. Mas Deus nos conduziu. Deus nos deu a visão, meu Pai, para que Ele pudesse passar a visão de que ser cristão vale a pena, de que não conformar com este século vale a pena. O cristão está fundamentado na verdade eterna de Deus. Ele tem um modelo que não muda. Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo. E Paulo falou nisso também. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, esse modelo que não muda. Ele não está jogado de um lado para o outro ao sabor das ondas impetuosas das paixões carnais, mas encontra-se numa estrada e numa escalada de transformação, de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus. Nós estamos aqui, queridos, caminhando uma trajetória, caminhando de glória em glória em Cristo Jesus. Nossa mente não é um poço de águas turvas e poluídas pelo pecado, mas um depósito da verdade transformadora de Deus. Só as verdades de Deus podem transformar a nossa vida, pode mudar a nossa vida. Só Ele mudou a sua vida, só Ele mudou a minha vida e está mudando vidas nesses anos que nós estamos vivendo. E nós, como igreja, não podemos nos conformar com o mundo, mas transformar a nossa mente em Cristo Jesus. Queridos, quero concluir dizendo primeiro para mim e para os meus amados irmãos: o cristão que apresenta seu corpo no altar da consagração a Deus, que não se conforma com o mundo, é um agente de transformação no mundo. E Paulo encerra o parágrafo, o versículo 2, dizendo: experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que maravilha, amados! Paulo encerra esse pequeno parágrafo de sua carta, mas dizendo isso para mim, né? Para nós, seguindo o que ele mostrou para nós na prática no verso 1 e na parte do verso 2, ele diz que nós vamos agora experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amado, a minha oração é para que cada um de nós, a começar em mim, possamos estar desfrutando, porque a vontade de Deus, Paulo está dizendo, é boa, é agradável,
é perfeita. Que Deus abençoe, que Deus aplique esta palavra primeiro ao meu coração e ao coração da igreja. Convido os irmãos a colocar em pé. Vamos orar. Fale com Deus agora, para que possamos de fato sair aqui desse santuário, vivendo de glória em glória, tendo nosso modelo, que é Cristo Jesus, e não nos conformar com este século. Ora ao Senhor no instante, para que Ele coloque em sua vida esta visão da glória de Deus, de viver de glória em glória, de caminhar na certeza de que muito breve estaremos com Ele na eternidade. Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada ao meu coração. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa me encher, para que eu possa, Pai, viver aquilo que a Tua palavra me ensinou neste momento. Abençoa a Tua igreja, Senhor, derramando sobre ela graça e pão e luz, para viver realmente sempre no altar da consagração ao Senhor, tendo a vida diferenciada para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Pai, com gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, queridos. Vamos orar? Feche seus olhos. Mais uma vez vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por mais esse início de semana. Esse domingo em que a Tua igreja, aqui na Tua casa, Te louva de maneira comunitária. E juntos, Deus, queremos participar cada vez mais daquilo que o Senhor tem feito na história. Queremos levar a pessoa de Cristo Jesus aonde estivermos e por onde formos. Por isso, nos capacite. Nos dê mais e mais da Tua presença, mais e mais do Teu Santo Espírito. Encha a Tua igreja, encha as nossas vidas com mais e mais do Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que aprendemos nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Possamos de fato apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos é Teu. Não nos permita conformar com este século, mas que possamos andar de acordo com a vida de Cristo Jesus, transformando-nos cada vez mais à Tua imagem. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela venha moldar os nossos corações à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sua casa, sua família, seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que seja assim não só hoje, mas para todo sempre. Assim oramos, amém e amém. Deus os abençoe, sejam bênção, manifestem a presença de Jesus aonde vocês estiverem. Grande abraço a todos.